Olá, pessoal, tudo bem? Tô de volta, professora Jamile Simões, tá? Aqui da casa de matérias de penal, processo penal e ECA. Pessoal, continuação daquelas aulinhas de ECA sobre família substituta. A gente tá vendo as modalidades da família substituta, tá legal? Então, ó, hoje vamos começar a falar sobre adoção, dos artigos 39 ao 50, tá bom? E, por favor, tomem cuidado com a lei que você está estudando. Ela tem que estar atualizada, perdão, com a Lei 13.509 de 2017. Isso é fundamental, tá legal? Vamos lá. ECA, Lei 8.069 de 90. Novamente, lembra do esqueminha, vamos lá, ó. Do menos rigoroso para o mais rigoroso, qual que é a ordem? Guarda, tutela, adoção. Qual que é o critério? A guarda tem um caráter transitório, a adoção tem um caráter irrevogável. Lembra sempre disso, decora esse esqueminha, por favor, tá bom? Vamos lá, show, não vou perder muito tempo, porque na aula passada eu falei legal sobre esse esqueminha com vocês, tá? Só para quem não sabe, tem duas aulas anteriores, que uma é a introdução da família substituta e já tem uma aula de guarda e tutela. Agora a gente vai começar a última modalidade, que é a adoção, tá bom? Vamos lá, artigo 39, artigo que começa a falar sobre adoção na lei de ECA. Vamos ver. O que ele fala, o artigo 39? A adoção de criança e de adolescente reger-se-á segundo disposto nessa lei. Então já está aí uma grande informação para vocês. Parece que não, mas tá, parece que é bobo. Por quê? Porque a adoção de criança e adolescente, você vai se fundamentar por qual lei? Pelo ECA. E a adoção de maiores de 18 anos, que é possível, você vai se fundamentar por qual lei? Pelo Código Civil. Tá bom? Presta atenção nisso, tome cuidado para não cair em pegadinha. Já fizeram perguntas sobre isso. Então, toma cuidado. Ó, o artigo 39 é claro. Criança e adolescente, a adoção é fundamentado na lei do ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. Tá legal? Vamos ler o parágrafo 1º. A adoção é uma medida excepcional. Se você estiver lendo no seu código, ó, até voltei. Se você estiver lendo no seu código agora, lei que você, enfim, aonde você estuda, grifa. Pega suas canetinhas, seus post-it, colorido e grifa. É uma medida excepcional e irrevogável. Isso daí é a característica fundamental da adoção. Por favor, tá bom? Então vamos voltar à leitura. Grifa isso que é importante. É medida excepcional e irrevogável, a qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança, adolescente, na família natural ou extensa, na forma do parágrafo único do artigo 25 dessa lei. Ou seja, o parágrafo 1º é claro, claríssimo, cristalino para vocês. A adoção é uma medida o quê? Excepcional e irrevogável. Eu posso voltar atrás? Não pode voltar atrás. Cuidado! Tá bom? Mais pra frente a gente vai conversar sobre outras coisas, tá? Que implica nisso. Mas ela tem um caráter irrevogável. E só deve se existir, só deve se recorrer à adoção apenas quando esgotados o quê? Olha aqui que fala aí do lado para vocês. Esgotados os recursos da manutenção da criança ou adolescente no seio da onde? Da família natural ou da família extensa. Qualquer caso, eu vou aplicar adoção, Jamile? Não. 39, parágrafo 1º é claro com a gente nesse sentido. Apenas quando esgotados o quê? Os recursos da manutenção na família natural ou na família extensa. Tá ok? Por que apenas em alguns casos? Por que não é em qualquer caso? Por que não é em qualquer caso que a gente não pode aplicar? Porque o caráter dela é o que é irrevogável, você não volta atrás. Gente, por favor, toma cuidado com isso, tá bom? Vamos ler o parágrafo 2º. 39, parágrafo 2º. É vedada, ó, vedada, outra palavrinha para vocês grifarem aí, porque a banca gosta de perguntar essas coisas. É vedada a adoção por procuração. Posso adotar por procuração? Posso adotar munido de uma procuração? Não, é vedado. Tá legal? Grifa isso daí também que é importante. Pode adotar por procuração? Não pode adotar por procuração. Legal? Show? Vamos lá. Parágrafo 3º. Em caso de conflito entre direitos e interesses do adotando e de outras pessoas, inclusive seus pais biológicos, devem prevalecer os direitos e interesses do adotando. Galera, mais pra frente eu vou colocar umas nomenclaturas aqui para vocês entenderem, tá? Pra gente não se perder, porque aqui usa várias nomenclaturas, adotando, adotado, adotante.
calma, respira calmo, que vai dar certo. Então, em caso de conflito entre outras pessoas, entre o adotando é aquele que vai vir a ser adotado, criança ou adolescente, então, deve prevalecer o interesse de quem? Da criança ou adolescente ou dos outros, ou dos pais, sociedade, comunidade? Da criança ou adolescente. Por quê? Lembra dos metaprincípios, proteção integral da criança e adolescente e prioridade absoluta. Você tem que ver o que é melhor para a criança e para o adolescente. A prioridade é quem? A criança e o adolescente. Tá bom? Prestem atenção nisso. Tudo justifica com base nesses metaprincípios. Então, leve eles com vocês nos estudos que vai ser sucesso. Legal? Artigo 40. Vamos ler junto o artigo 40? O adotando deve contar, presta atenção, grifa também, características específicas. Pega o marca-texto aí. Então, o adotando deve contar com, no máximo, 18 anos a data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda e tutela dos adotantes. Coloquei aí para vocês. Quem é o adotando? O adotando é a criança ou adolescente que será adotada. Então, a criança ou adolescente deve ter, no máximo, 18 anos. Por quê? Porque senão sai da esfera do ECA. Show? Entenderam? Então, deve ter, no máximo, 18 anos da data do pedido. Olha o marco temporário aí da data do pedido. Show? Grife isso daí que é importante saber isso daí. Artigo 41. Vamos ler junto o artigo 41. A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando de qualquer vínculo com os pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais. Anotei aí para vocês aí do lado para facilitar na leitura dos artigos. O que é adotado? É quando já se efetuou a adoção. Então, já é um caso concreto, foi dada a adoção, você já é adotado. E o que fala o artigo 41? A adoção, ela vai atribuir o caráter de filho ao adotado. É como se filho fosse desde o princípio, ok? Aí, das características especiais. Mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, porque isso daí afeta onde? Lá no Código Civil, nos direitos sucessórios, herança, partilha, enfim. Não vamos entrar nesse mérito, pelo amor de Deus. Mas só para vocês entenderem isso. E vai desligar os vínculos que existem com os pais, salvo aquelas questões, impedimentos matrimoniais. Show? Legal? Bora, vamos lá. Parágrafo 1º do artigo 41. Vamos ler junto. O parágrafo 1º. Se um dos cônjuges ou concubinos adota o filho do outro, mantém-se os vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge ou concubino do adotante e os respectivos parentes. Jesus, Jamile, o que está querendo dizer isso daí? Gente, simples. Se você não entendeu, coloque exemplos práticos. Se um dos cônjuges ou concubinos adota o filho do outro, pense em um casal, tá? Cônjuge ou concubino, eles vão adotar o filho do outro, que já tinha o filho do outro ali. Vai manter-se o quê? Manter-se esses vínculos de filiação, ok? Entre o adotado, a pessoa que foi adotada, a criança ou adolescente que foi adotado, e o cônjuge ou concubino adotante. Tá bom? Então, por exemplo, o homem está se envolvendo com uma mulher e ela tem um filho e ele quer adotar esse filho também. Então, vai manter esses vínculos, é isso que quer traduzir para vocês. Esses vínculos de filiação entre a criança ou adolescente, que é o adotado, e o adotante, que no caso é o homem que veio a querer adotar. Show? Entenderam? É isso que fala isso daqui pra gente, tá? Parece difícil a leitura, mas é simples. Respira que dá tudo certo. Olha aqui, anotei para vocês aí do lado para não ter dúvida. O que é adotante? É a pessoa que irá adotar a criança ou adolescente, tá bom? Agora você já tem essas traduçõezinhas aqui sobre os termos, então não vai poder se perder na leitura dos artigos. Legal? Vamos ler o parágrafo 2º do artigo 41 agora, vamos dar continuidade aí. É recíproco o direito sucessório entre o adotado, seus descendentes, o adotante, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o 4º grau, observada a ordem de vocação hereditária. Gente, isso daqui remete na questão de sucessão de novo, na questão de partilha de heranças e etc. A partir do momento em que se adota, então, infere-se nessa ordem de sucessão. O parágrafo 2º traz essa garantia para a criança ou adolescente que vier a ser adotado. Então, ele vai ter direito, sim, na herança, ou enfim, o que tiver para partilhar com a morte de um dos seus adotantes, ok?
Só deve ser observado o quê? A ordem de vocação hereditária, que isso daí, normal, Código Civil traz pra gente, tá bom? Mas isso daí é uma garantia que o ECA traz para não ter nenhum tipo de resquício de problema acontecer lá na frente com o eventual falecimento dos adotantes. Legal? Artigo 42, vamos lá. Podem adotar os maiores de 18 anos, independentemente do estado civil. Grifa, por favor, grifa. Então, para adotar tem que ter no mínimo quantos anos? 18 anos, tá bom? E precisa ser casado? Não, é independentemente do quê? Do estado civil da pessoa que quer adotar. Só tem que ter pelo menos o quê? 18 anos. Legal? Show? Bora. Parágrafo 1º, vamos ler. Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando. Então, não pode vir adotar a criança ou adolescente os ascendentes dele, ou seja, os pais dele, por quê? Porque já vai perder o poder familiar, não tem sentido, nem os irmãos dele, porque faz parte da família natural, ok? Então, não pode adotar a criança ou adolescente os pais, ascendentes dos pais, e os irmãos dessa criança ou desse adolescente. Legal? Parágrafo 2º, vamos ler o parágrafo 2º. Para adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família. Então, se vier fazer uma adoção conjunta entre o homem e a mulher, então tem que ser o quê? É indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham uma união estável, mas tem que comprovar o quê? Essa estabilidade de família. Porque a união estável, você não está casado, mas você quer manter, você quer formar uma família. Isso daí é uma característica básica da união estável. Tá legal? Então, é isso que fala o parágrafo 2º. Calma, que mais pra frente vocês vão entender nos casos dos divorciados, etc., que a lei também não deixou de amparar porque acontece. Tá legal? Então, vamos ver, dar continuidade. Mas isso daí fala pra gente como que é a situação. Então, casados civilmente ou em união estável, comprovando uma estabilidade da família. Show? Bora. Parágrafo 3º. O adotante há de ser, olha aí, grifa de novo, pega o marca-texto, por favor. O adotante há de ser pelo menos 16 anos mais velho que o adotando. O adotante, a pessoa que quer adotar, tem que ser pelo menos 16 anos mais velho do que o adotando, criança ou adolescente. Então, se contar uma historinha legal para vocês, o adotante que tem 18 anos, opa, maior de idade pode adotar. A gente já viu até no slide passado que possível, maior de 18 anos. Ele quer adotar. Só que ele quer adotar uma criança que tem 3 anos. Pode adotar? E aí? Não pode, por quê? Olha o que fala o parágrafo 3º. Não pode porque tem que ter pelo menos uma diferença de 16 anos. Tá legal? Olha como eles podem vir enganar vocês. Tá bom? Grifa é importante. Toma cuidado para não cair nessas pegadinhas. Tá? Vamos continuar. Parágrafo 4º. Vem falar dessa questão dos divorciados que eu já antecipei para vocês. Os divorciados, os judicialmente separados e os ex-companheiros podem adotar conjuntamente. Adotar conjuntamente é adotar junto, como pai e mãe, tá bom? Vamos continuar a leitura. Contanto que acordem sobre a guarda e o regime de visitas e desde que o estágio de convivência tenha sido iniciado na constância do período de convivência e que seja comprovado a existência de vínculos de afinidade, afetividade com aquele que não é detentor da guarda, que justifiquem a excepcionalidade da concessão. Então, é possível casais divorciados, judicialmente separados ou ex-companheiros adotarem junto? É possível, desde que comprovem com esses requisitos a possibilidade. Quais sejam? Tem que concordar com o regime de guarda e regime de visita, ou seja, se um quer guarda compartilhada e um quer guarda unilateral, já não pode. Então, eles têm que estar em concordância com os regimes de visitas também. O início do estágio de convivência tem que ser iniciado na convivência deles juntos. Tem que ser comprovado a existência de vínculos de afinidade e afetividade. Se foram separados, existe aquela briga entre eles? Pode? Não pode, porque vai afetar a criança ou adolescente que vai vir a ser adotado. Tá bom? É isso daí que fala. Para finalizar, vamos ler o parágrafo 5º.
Nos casos do parágrafo 4º desse artigo, dessa lei, desde que demonstrado efetivo benefício ao adotando, será assegurada a guarda compartilhada, conforme previsto no artigo 1584 da Lei 10.406, de 2002, que é o Código Civil. Então, é possível uma guarda compartilhada com uma adoção entre divorciados que querem adotar conjuntamente? Completamente possível. Antes não era possível, mas aí acrescentaram esse parágrafo 5º, para permitir a guarda compartilhada com uma dessas modalidades, tá bom? Vamos terminar aqui essa aula e nas próximas aulas eu dou continuidade a partir daqui, tá legal? Vamos continuar vendo a adoção ainda tem muita característica que eles gostam de cobrar, que cai, despenca. A adoção é uma matéria que eles adoram e a adoção teve mudança nessa lei de 2017, então vamos tomar cuidado com isso, tá bom? Fica aqui o meu beijo, meu abraço para vocês, excelentes estudos. Qualquer dúvida pode contar comigo que eu estou à disposição. Tá legal? Tchau, gente, até mais.